Você que está ligadinha, aguardando. Hoje eu recebo a irmã Patrícia Martins e vamos falar sobre fé. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor. Eu também estou muito feliz com a sua presença. E eu vou te deixar muito à vontade, Patrícia, Amém. que o Senhor colocar o seu coração, uma palavra, um testemunho, que o Espírito Santo tocar, para que a gente possa ajudar os irmãos a edificar a fé, quem está fraco ficar mais forte, quem está sem nenhuma, pegar um pouquinho da porção, porque esse é o objetivo desse momento consagrado ao Senhor e também edificar um pouco a fé aí de todos. Amém. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, falar sobre esse Deus tão poderoso e maravilhoso, né? Eu tenho 45 anos, sou casada, né? Esposa do João Martins, e eu vivi realmente um grande milagre na minha vida, né? E esse milagre, ele começou mesmo com posicionamento de fé. E antes de eu falar do milagre, eu gostaria de ler essa passagem que está em Efésios 3:20, que fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo de quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder e que opera em nós. A ele seja a glória e na igreja em Cristo por todas as gerações e por todo sempre. Essa palavra, Beth, ela foi a palavra que eu andei sobre ela, né? Ano passado, em meados de julho, eu fui diagnosticada com 2 tipos de miomas. Um mioma que era hemorrágico e esse mioma ficava no endométrio. E até então começou só um tratamento adequado para aquele tipo de situação. E fui para casa, voltei, conversei com meu esposo, só que eu comecei a piorar. Eu acho que alguns que estão aqui conhecem, né, o testemunho da mulher do fluxo de sangue. Eu realmente vivi isso, né? É quando você lê na Bíblia e você vive, assim, muda muita coisa dentro de você, né? Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente ouve essa palavra, a gente entende, tudo vai cooperar para o meu bem quando está tudo bem. Não, é todas as coisas, seja na enfermidade, seja num problema financeiro, seja na família, todas as coisas. E eu me lembro que eu comecei a passar muito mal, a perder assim muito sangue. E foi quando eu comecei a clamar ao Senhor e pedir a cura mesmo, né? E essa cura, todos os dias eu buscava por ela. Até que eu comecei a ter uma piora, a minha hemoglobina foi a 10, eu comecei a ter uma anemia muito profunda, de qual até para mim andar era difícil, eu sentia muito cansaço nas pernas. E o meu marido, um homem temente a Deus, eu lembro que ele disse: eu vou começar uma campanha para você, no círculo de oração de terça-feira. Eu queria fazer um convite, sabe? Você que não conhece, o círculo de oração é tremendo, é impactante. Toda terça-feira, antes da gente vir para cá, nós estávamos lá, né, Beth, orando. Toda terça-feira tem um círculo de oração, começa a partir das 8, você que pode, vai lá orar conosco. E ele começou uma campanha. Nesse período eu comecei a fazer 2 tratamentos, tanto no SUS quanto no particular, porque até eu ser chamada demorava e eu comecei. Nesse tratamento, quando eu comecei a fazer as 3 ultrassonografias, todas comprovavam que a minha cavidade estava totalmente tomada, que a única saída era realmente retirar o útero, não tinha outra saída. Eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua vida, né? Seja decreto financeiro, saúde, casamento, mas o grandão da Galileia, ele muda decreto. Ele faz o que não é ser. E eu me lembro que o decreto que eu ouvi do médico foi: o útero só serve para ter filhos ou ter câncer. Você já tem filho, por que você não tira o útero? E eu comecei a orar e clamar ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que me conduzisse. E foi quando o meu esposo ouviu aquilo do médico, a gente entendeu que eu tinha que operar, ou eu operava ou eu piorava. Eu comecei a ficar muito mal. E o sangue é vida, né, Beth? Quando a gente começa a perder sangue, você começa a perder vida, né? Sim. Você começa a perder relacionamentos. Você já não pode estar em tudo na igreja como a gente gosta, né? De estar na casa do Senhor, com a família. E eu comecei a perder aos poucos algumas coisas. Eu entendi essa mulher do fluxo de sangue, sabe? Por esses 12 anos que ela ficou ali padecendo, que essa mulher não perdeu, né? Mas Jesus é aquele que vem e nos encontra quando a gente acha que não tem mais saída. E assim começou. Quando a gente saiu desse consultório, ele deu o valor que seria, né, o valor da cirurgia. Eu tinha que ir no Santa Teresa para ver o valor também que seria lá. E eu fui para casa e comecei a orar. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz, em Efésios 3:20, eu botava a mão sobre o meu útero, sabe, Beth?
e eu ouvia um louvor da Fernanda Brum, que fala, toca minha mente, toca o meu ventre. E eu orava e eu falava, Senhor, toca meu ventre, toca minha mente. Só que nesse período o médico passou para mim que eu tinha que tomar o Oriporum, que é para ajudar no ferro, estava baixo. E eu ia uma vez por semana para o pronto-socorro do Alto da Serra. E eu ficava lá, uma vez por semana. Até que um dia eu estava lá. Entrou um servo do Senhor, que eu não sei o nome dele. Ele entrou vendendo, não sei se era bala, e ele foi até mim, e o Senhor começou a usar aquele homem, ele disse, o seu milagre será do jeito do Senhor. Aleluia. E assim, eu me emocionei, eu chorei, eu glorifiquei, eu falei, Senhor, eu compreendi os comandos. Só que quando eu cheguei em casa, o meu esposo falou assim, amor, o médico já falou, né, que você vai ter que operar, nós estamos clamando pela sua cura, mas eu preciso levantar dinheiro. Eu não tenho plano de saúde, já tive, hoje não tenho mais, e o valor total que nós tínhamos que levantar era 27 mil. Ele foi até o banco, a gerente depositou na conta dele, e aquilo me doeu, Beth. Mas me doeu tanto, porque eu sabia que aquele valor me traria um dano, tanto financeiro, quanto no nosso lar. Quantos anos a gente pagaria aquilo? E eu comecei a clamar, Senhor, a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não traz dores. Nesse dia eu tinha a minha última consulta com um cirurgião particular. Quando eu cheguei lá no consultório, ele olhou para mim, viu meus exames e falou, nem que eu queira, eu posso te operar. Sua hemoglobina está 10. Se eu te colocar numa mesa de cirurgia, você pode falecer. E aí, Beth, você que está em casa, às vezes você recebe uma notícia de algo muito ruim e você pensa, acabou, não é o começo. Porque essa anemia foi em janeiro, foi a reviravolta da minha vida. Em janeiro estava tudo certo para mim tirar meu útero, eu já tinha comprado até o pijaminha para ficar no hospital. Estava tudo certo. Aquela anemia veio para parar. Aquela anemia, ela veio para falar, peraí, Patrícia, esse é o caminho que estão te apresentando. Agora o grandão da Galileia vai te apresentar outro caminho. E nós fomos para casa. Quando eu saí dali, eu me lembro que eu recebi uma mensagem da minha prima, ela dizia assim, o nome dela é Renata Vilaça, ela fez parte do meu milagre. Como você está? Eu falei, poxa, eu estou muito mal. Saí do médico agora, as coisas estão complicadas. E ela falou, eu lembro que você deu a entrada no SUS como tal. Eu falei, até agora eu não fui chamada pelo hospital. Ela me dá os seus dados, porque às vezes pode ter tido algum problema e não te encontrar. Eu sei que a minha prima foi o instrumento de Deus. Eu me lembro que no outro dia, quando eu cheguei em casa, o Alcides Carneiro entrou em contato. E eu comecei uma nova caminhada. Mas agora uma caminhada no SUS. Mas eu tinha dinheiro, lembra? É. E aí eu orei. Falei, pai, a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não traz dor. Esse dinheiro vai me trazer dor. Eu não pude operar porque eu tô anêmica, mas quando a anemia acabar, eu tenho que voltar ao médico. E aí, Beth, eu quero falar sobre o poder da oração. Sabe, falar sobre a oração. Eu me preparei para não chorar. Eu quero falar sobre você olhar e falar, Senhor, e agora? Sabe, eu acho que Ana, quando ela subia para sacrificar, ela tinha um decreto, ela não podia gerar. Sabe, Abraão, ele ia ser pai de nações, mas ele ainda não tinha um filho. Sabe, e o Senhor começou a gerar dentro de mim que não é porque ainda não tem que não vai acontecer. Pelo contrário, é quando ele fala, olha, eu não dependo do que você tem. Eu não dependo do que você está vendo. Aleluia. Você só tem que confiar em mim. Sabe, Beth, e o Senhor começou a falar comigo sobre Ana, que quando Ana subiu para sacrificar, aquele ano com seu marido, o Eucana, ela foi diferente. E teve um dia que eu subi o círculo de oração e eu subi diferente. Eu lembro que eu falei com o Martins, hoje eu subo para o meu milagre, eu subo para um propósito diferente. E quando eu cheguei em casa, o meu telefone tocou. Era um WhatsApp, um irmão, o nome dele é Luciano, ele tem uma barraquinha de milho na Rua Tereza. Ele falou, o Senhor manda te falar que a bênção dele realmente não acrescenta dor. Isso não vem dele. E quando eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, eu ouvi o áudio, eu falei, Martins, vai lá no banco e devolve o dinheiro. Aleluia. E foi uma luta para devolver aqueles 27 mil. Claro. O banco não queria aceitar, imagina, justamente, Beth. porque eles vão ganhar com os juros, né? O Com 27 certeza. vai virar 60, porque eles Exatamente. dobram aí, dependendo do tempo que você vai pagar. E aquilo viraria uma bola de neve, né? Sim. Nós tínhamos até pensado na época de vender o nosso carro, que a gente tinha comprado com tanto sacrifício. E eu falava com ele, não vai anunciar, o Senhor vai prover. E ele começou aquela campanha, lembra do Círculo de Oração? Sim. E aí começou a Delma, a irmã Patrícia, toda a família do Círculo de Oração, o pastor André, a Aline, e também no trabalho de libertação, as intercessoras, como você também faz parte, começou todo mundo a orar por mim. E aí, Beth, eu comecei
a caminhar no Alcides Carneiro. E eu entendi meu propósito lá. Eu sou muito grata por todos que me atenderam. E teve um dia que eu tive uma consulta com uma médica lá e ela disse, Patrícia, você veio aqui para confirmar o que já está nos laudos, você vai retirar o útero. Eu falei, doutora, eu creio que eu não vou tirar meu útero. Que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei da forma que vai ser, mas eu estou criando o meu milagre. Ela olhou para mim, você é crente? Eu falei, sou crente, estou orando, estou clamando, estou jejuando. Ela, Patrícia, eu vou passar para você uma segunda vídeo. Beth, eu me lembro que no dia que eles marcaram a vídeo, eu entrei para a sala com o Dr. Marcos Barcelos para fazer, e eu me ajoelhei antes no banheiro, pedi se eu podia ir no banheiro, e eu falei, Senhor, a tua palavra diz, em Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que a gente pede, daquilo que a gente, Senhor, eu não sei como o meu milagre vem, mas eu creio que meu útero vai permanecer comigo. Porque Deus me impulsionava a orar pela minha cura, Deus me impulsionava. Eu queria orar, não, Senhor, eu falava, Senhor, se é da tua vontade que eu tire o útero, fala comigo. E Ele só me fazia orar para que eu continuasse lutando. E naquele dia que eu estava lá dentro, uma amiga minha, o nome dela é Fabiana Teixeira, ela teve um sinal, ela me via indo para o centro cirúrgico, clamando e clamando e clamando. Quando ela me conta aquele sinal, eu falei, eu já entendi, eu tenho que continuar clamando. Sim. A sua vitória está no clamor, está na persistência, na consistência. Você conhece uma pessoa que é intensa? Geralmente o intenso, ele começa com muita força, mas ele para, o constante não. O constante, ele é hoje, ele é amanhã. Ele pode até passar aflição, mas ele sabe quem passa com ele. E eu falava isso, Jesus, assim como o Senhor curou aquela mulher, está na palavra, Senhor, o Senhor curou ela daquele mal. Sim. Senhor, assim como foi com ela, faça comigo, Senhor, em nome de Jesus. E eu me lembro que eu já não falava mais na minha família sobre essa situação, porque todo mundo me perguntava, quando é que você vai tirar o útero? E no dia de eu fazer esse exame com o Dr. Marcos Barcelos, quando eu entreguei os laudos para ele, eu já tinha feito todos os exames, Beth, de cirurgia para tirar o útero, todos. Risco cirúrgico, tudo. E cada exame que eu fazia, eu profetizava. Eu creio que meu útero vai permanecer comigo. Aleluia. E eu profetizava, e eu orava, o meu marido orava comigo. E quando nós chegamos na sala, ele falou, Patrícia, hoje você veio aqui para a gente fazer o último exame, porque nós vamos fazer uma biópsia também, que você vai tirar o seu útero, né? Tá se preparando. Eu, doutor, eu sou crente. Sabe, eu conheço um Deus que pode me curar e eu creio que eu não vou tirar meu útero. Eu não sei como o meu milagre vai vir. Ele, fica calma, né? Você tem que entender que isso vai ser uma bênção para mim. Na hora eu entendi que ele queria me mostrar que tinha outro caminho, porque você pode ter outros. Eu falei, doutor, eu creio num Deus que cura e que muda história. E quando eu me deitei, Beth, eu lembro de uma doutora, Luísa Fontes. Essa doutora me marcou muito, porque ela disse para mim, continua crendo. Aleluia. E aí, quando eu deitei para fazer o exame, ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou orando. E aí, você está orando? Eu estou orando. E o Senhor me deu alguns comandos, e eu estou fazendo os comandos que Deus me deu. Patrícia, nem que eu quisesse, isso é para a honra e é para a glória do Senhor Jesus. Você que está em casa ouvindo. Assim ele falou, Beth, nem que eu quisesse eu poderia tirar o seu útero. Porque o risco para tirar o seu útero aqui, que a médica colocou, era urgente classe 2. Você não tem como tirar o seu útero, porque o seu útero simplesmente está saudável. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é cauterizar esse mioma que até diminuiu no seu endométrio para você parar de sangrar, porque esse mioma que eu estava era um mioma vascularizado. Então ele sangrava o dia inteiro. Era 10 meses de sangramento. Eram 10 meses sangrando. Só que nesse período, foi o período que o Senhor mais me levou para pregar a palavra. E o que a gente faz, Beth, quando a gente está passando uma dificuldade? A gente se retrai. Sim. Não, Senhor, eu não vou fazer, porque olha a minha situação. É. E eu sempre, por ser da intercessão, eu sempre me senti mais à vontade orando por pessoas e não ministrando a palavra. Até que um dia, no círculo de oração, você vai me ver falar do círculo de oração de terça-feira. Muito. Lá é o meu refúgio. O círculo de oração, ele tem algo sobre a minha vida, sobre tudo que a gente viveu, muito grande. E no círculo de oração, o Senhor usou a esposa do pastor Eduardo, a Patrícia Roque. E ela disse, Patrícia, Deus está te preparando para ser uma águia. E você vai. Aleluia. E você não vai fugir. E a primeira coisa, Beth, que eu faria era não estar aqui hoje, porque eu ia fugir. A Lucelena, nossa líder de mulheres, sabe disso.
Ela ainda falou, você não foge mais. E quando eu desci as escadas do círculo de oração, o pastor Geraldo disse para mim assim, o Senhor quer te usar, e é no processo. E eu quero falar para você, que está passando uma dificuldade. E você fala, Patrícia, como eu vou ser usada se eu vou orar por uma pessoa, mas eu estou passando necessidade financeira? Patrícia, como eu vou orar por alguém se eu estou passando enfermidade? Deus não depende de como você está para te usar. E foi o que o Senhor falou para mim. Eu só quero que tu esteja disponível. Aleluia. Abraão, ele era pai de multidão, mas ele ainda não tinha filho. Sim. Mas ele cria. O Senhor falou que ele seria pai. E Beth, e começou. Nesse dia que eu saí lá do hospital, ele falou, olha, eu fiz uma biópsia em você também, tem que esperar o resultado. E eu falei, eu creio que essa biópsia não vai dar nada. Ele falou, nós vamos marcar a sua cirurgia para você fazer uma cauterização. Vai ser por vídeo. Só que nisso, Beth, eu vi que ali minha fé foi testada. Quando eu recebi tudo, eu tinha que assinar um termo. Que se eu fizesse a cauterização no meu útero, se desse algum problema hemorrágico, eu dava permissão a eles não me perguntarem e tirar meu útero. Quando eu li aquele termo, eu falei, Senhor, em nome de Jesus. E o Espírito Santo falou para mim, calma. Quando você chegar em casa, você vai começar a tomar o Transamin. Eu tinha parado, é um remédio hemorrágico, porque ele me fazia muito mal. Eu poderia ter várias outras coisas, ele me fazia muito mal, eu me sentia muito mal. Eu falei, amém. Fui para casa. No dia que eu estava no culto de libertação, na quarta-feira, eu recebo uma mensagem do hospital, Alcides Carneiro, que eles iam marcar minha cirurgia. Eu já estava tomando na terça o Transamin e comecei a tomar, Beth, comecei a tomar. E eu e meu marido, nós clamávamos e no grupo de intercessão, lá no círculo de oração, e eu comecei a clamar sobre essa palavra. Deus é poderoso. Eu andei sobre essa palavra, Beth. Sabe como a gente anda na rua, na calçada? Sim. Eu andava sobre essa palavra. Eu acordava de manhã e eu falava, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, é o que eu não consigo enxergar, mas o Senhor faz. E eu comecei a andar sobre essa palavra. Eu me lembro, Beth, que no dia, o Senhor usou instrumentos dentro do hospital para me abençoar, Beth. O Senhor levantou uma pessoa dentro do Alcides Carneiro, que o Senhor usou tanto aquela mulher de Deus a favor da minha vida, que eu me lembro que a médica olhou para mim e falou, quem é você? Oh, glória. Porque todo mundo aqui dentro está preocupada contigo. Por que tem pessoas maiores? Quem está com a gente. Aí eu falei, eu sou filha do grandão da Galileia. Aleluia. E ele levantou um instrumento lá dentro. Ele levantou um instrumento lá dentro que foi uma potência na minha vida. O Senhor usou poderosamente a vida dessa mulher. É uma serva do Senhor. Aleluia. E Beth, no dia da minha internação, eu já estava tomando os remédios. No dia da minha internação, eu tinha que me internar no dia 1º. Domingo fez 1 mês que eu estou curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Domingo foi o dia de muita alegria de me lembrar o caminhar dessa enfermidade. E quando eu fui internada, Beth, eu ainda falei com meu esposo, existe algo maior para mim ter sido internada nesse dia. Eu vou cuidar de alguém, eu não sei quem. E quando eu cheguei lá no hospital, Beth, eu entrei pela maternidade do Alcides e parecia que eu estava no hospital particular. Lembrava até aquelas cortininhas de plástico que tem na Unimed. Eu falei, gente, Jesus quando faz? Eu fui para a maternidade. E quando eu cheguei na maternidade, eu só ia operar na sexta, a partir das 8. Tinha uma senhora que era uma serva do Senhor e o nome dela era Lúcia Helena. É um nome da nossa líder. Sim. Eu falei, Senhor, eu já entendi tudo. E ela tinha retirado o útero e estava passando muito mal, muito mal. E o Senhor falou, cuida dela. E eu me lembro que eu falei com a enfermeira, eu posso lá ficar cuidando dela? Eu ainda não estou tomando nenhuma medicação. Ela, você está livre. Você está tão bem, Patrícia, que a gente nem acredita que você vai fazer uma cauterização. Fica tranquila, ela é sua. E eu cuidei daquela serva do Senhor e eu compreendi, sabe, que às vezes, na maioria das vezes, tudo que a gente passa nunca é sobre a gente, é sobre o outro. Sim. Essa minha caminhada de 10 meses, Beth, eu pude pregar o Evangelho de uma forma que eu nunca preguei. Eu pude fazer a obra do Senhor de uma forma com mais ousadia, porque eu sempre fui bem fujona para pregar a palavra. Não para evangelizar, mas para estar num púlpito. Eu sempre fui mesmo. Mas eu compreendi que o Senhor estava me levando para um caminho mais estreito, mas para que eu obedecesse tudo que Ele quisesse. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aí, você tem um chamado. Mas você fala, Patrícia, não, isso não é para mim. Isso é para o meu marido, isso é para o meu filho. E talvez você que está nos vendo ainda não confessou Jesus como seu único Salvador. E hoje é o dia, né, Beth? Aí dentro da sua casa, de você se ajoelhar e falar,
eu não quero ser criatura de Deus, eu quero ser filha de Deus. Porque a gente passa a ser filho quando a gente confessa Ele. Sim. E Ele passa a nos cuidar realmente como pai. E o pai mima. E o Senhor me mimou dentro daquele hospital. Naquele período que eu estava ali, a minha nora me dando toda assistência, meu marido, meu filho, né, minha mãe, minha irmã, toda a minha família clamando por mim. Eu lembro que o meu filho jejuava muito, o Martins, todo mundo no clamor, todo mundo da igreja, amigas, né? Assim, pessoas que me ligavam, Patrícia, eu estou orando por você, Patrícia, eu estou clamando pela sua vida. E Beth, naquele dia que eu estava ali, quando deu 8 horas da manhã, o maqueiro chega para buscar. E eu tinha feito a minha oração no quarto, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou indo e que nada vai me acontecer, eu não vou ter nenhuma hemorragia, para que eles não tirem meu útero. E eu botei a mão sobre o meu ventre, o maqueiro, eu não sei o nome dele, mas ele é um servo do Senhor, porque ele foi usado, ele olhou para mim e falou, a sua cirurgia vai ser um sucesso que você não vai entender. E eu falei, Senhor, eu recebo. E o Espírito Santo ia gerando em mim cada vez mais fé. E nesse período, ali indo até o centro cirúrgico, passou um filme na minha mente. Eu falava, uau, eu estaria indo para esse centro cirúrgico para tirar o útero, mas agora eu estou indo apenas para fazer uma cauterização. Só que antes, eles tinham falado comigo que talvez eu seria entubada. Eu estava clamando, Senhor, que eu não precise ser entubada para fazer a cirurgia de vídeo. E na hora de eu ir, eu lembro que chegou uma enfermeira, conversou comigo e falou, você sabia que nem entubada você vai ser? Eu falei, Senhor, Tu é muito bom, Senhor. Jesus é maravilhoso. Senhor, tu é o grandão da Galileia, Tu é o meu Pai. Eu vi o cuidado do Senhor. E quando chegou dentro do centro, quando me botaram dentro do centro cirúrgico, veio um médico muito alto. Ele olhou para mim e falou assim, você é a Patrícia? Eu falei, sou. Patrícia, a sua cirurgia vai ser um sucesso. Aleluia. O Senhor estava usando, Beth, ali, o médico. Ele declarou com a boca dele. Isso. Eu falei, doutor, eu recebo. Aí ele, sabe quanto tempo vai durar essa cirurgia? 20 minutos. Sabe quanto de anestesia você vai tomar? Para 20 minutos. E aí eu clamando, eu falei, doutor, mas tem um porém. Eu assinei um papel que se pegar a minha alça intestinal, quando vocês estiverem queimando esse mioma, vocês podem tirar meu útero, mas eu não quero não. Eu assinei porque é protocolo do hospital. Mas, doutor, não vai acontecer. Então, meu útero vai permanecer comigo, porque Deus já curou meu útero. Patrícia, não vai acontecer. Beth, eu me lembro que quando ele me virou para mim tomar anestesia hack, né? Sim. Ele disse, a sua cirurgia vai ser um sucesso. E eu me virei, Beth, assim, ó. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em mim, que é para a glória e honra do teu nome, que é para o teu nome ser exaltado. Senhor, eu sei que eu não mereço, Senhor, é pela graça e misericórdia, mas o Senhor me ama e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre mim, o Senhor levou, Deus, na cruz do Calvário, e eu recebo a minha cura. Eu orei e o médico ficou parado e eu continuei orando, eu só parei de orar quando eu estava anestesiada. Eu orei e quando eu acordei, eu acho que eu estava orando e meu marido, eu vi o rostinho do Martins e vi o rostinho da minha nora e eu lembro que eu queria botar a mão para ter certeza e eles fizeram assim, Beth, eu fui pro quarto, quando eu fui pro quarto, lembra do Selena? Sim. Que eu tinha cuidado, ela teve alta, para honra e glória do Senhor Jesus, foi para casa e quando eu voltei pro quarto, o meu esposo cuidando de mim, até acompanhante eu tive direito, olha só Jesus faz isso. Num lugar lindo, todo reformado, o Senhor cuidou de tudo. E quando eu estava lá, chega uma enfermeira e fala, você é a Patrícia? Como você está sendo tratada? Você está gostando? E eu não podia responder, e eu olhava, de repente vem outra, como é que você está? Mandaram? Aí eu falei, o grandão da Galileia está acionando todo mundo nesse lugar. Beth, eu me senti, sabe quando você carrega um presente? Sim. É exatamente assim que eu me senti com Jesus. Ele me carregando, porque começou a vir pessoas que eu nunca tinha visto. Ir lá, sabe, a minha prima que trabalha também na Folha. Beth, começou todo mundo. Cuida. Como é que você tá? E eu me lembro que quando o efeito da anestesia passou, eu começava a agradecer e eu comecei a cantar em línguas e falar, Deus, Tu é bom. Senhor, como Tu é fiel. Como Tu é poderoso. Como Tu é bom. E quando terminou, veio a enfermeira e falou, Patrícia, a tua cirurgia foi um sucesso, que eles liberaram você até para comer. Eu falei, sério? Eu tinha acabado de vir da cirurgia. E tô lá, e quando veio o almoço, você consegue comer sozinha? Consigo. Me sentei, comecei a comer, agradecer ao Senhor por aquele alimento, agradecer ao Senhor pela enfermeira, agradecer ao Senhor pelas pessoas que estavam me servindo, porque elas estavam sendo uma bênção na minha vida.
quando dá 3 horas da tarde, esse horário propício que a gente gosta de orar, né? 3 horas da tarde, eu me lembro de Daniel, né, orando. Na hora eu me lembrei de Daniel. 3 horas da tarde, entra meu filho para me ver, com a minha nora, entra a médica. Patrícia, a tua cirurgia foi um sucesso. Nós vamos te dar alta. Olha, não existe no motivo mesmo dia para você. Beth, no mesmo dia. Oh, glória. Eu tive alta no mesmo dia. Jesus não faz nada pela metade. Não faz, Vitória Beth. completa. E todo mundo me olhando assim, as que tinham operado junto comigo, e ela olhou para mim e falou, e a gente tem outra notícia para te dar. Sabe o que a gente fez no seu útero? A gente só cauterizou. A gente não deu ponto para não ter cicatriz, para não pegar a alça intestinal. Sim. Beth, eu vi o Senhor cuidando de detalhes, de coisas tão pequenas, e o Senhor cuidou. Mas o que eu quero falar, e eu não posso deixar de falar isso, Beth, a minha cura foi através do corpo de Cristo. A minha cura foi através do corpo de Cristo. É dentro do corpo que a gente se cura. Porque a gente precisa um do outro, sabe? Se você está me dando a mão e você tropeçar, eu vou te levantar, e assim vai ser se for comigo também. Eu quero falar para você que está afastado da igreja, Sim. que está afastado da casa do Senhor, que já não sente mais vontade. Não, Patrícia, eu estou congregando em casa. Não, meu irmão, minha irmã, volte para a casa do Senhor, é no corpo. Nesse período, algumas coisas eu tive que faltar na igreja. Eu não consegui ir numa escola dominical porque eu sangrava muito, mas o culto de libertação eu chegava mais tarde, mas estava lá como intercessora. E uma vez eu orei para uma serva lá dentro que tinha o mesmo problema que eu. E eu vi o Senhor me usando naquilo que me doía. Sim. Mas dizer que na mesa que tem a cura. Não é fora da mesa, é na mesa. E quando a gente está indo para a igreja, quando a gente está indo adorando o Senhor, tem um refrão de um louvor que fala assim, ó, deixa eu te usar para cuidar, que enquanto eu te uso, eu te curo, cuido. da Sara Faria. Sim. E esse louvor, ele me acompanhou, porque eu compreendi que enquanto eu estava ali, o Senhor estava cuidando de tudo. E dizer que essa cura que veio, né, completou um mês que o meu útero está saudável, que eu não sangro mais, que eu estou tendo a vida, eu estou voltando a ter a vida normal. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o decreto. O decreto de Ana era não ter filhos. Mas Ana persistiu. Sim. Eu não sei qual é o decreto da mulher do fluxo, era igual, ela estava sangrando. Ela não podia ter contato com a sociedade, era vista como impura. Só que os decretos que sejam vindo da medicina, seja um decreto de falência. Eu quero dizer que o que muda decreto é o grandão da Galileia, é Jesus de Nazaré. Mas basta a gente se posicionar. Sabe, Beth, eu poderia ter sentado na cadeira do vitimismo e ficado. E lambendo as minhas feridas e permanecido ali e não ter avançado, mas eu entendi que Noemi, ainda com luto, ela volta para Belém, porque o pão só tem em Belém. E para ter pão é na igreja. Para ter pão é caminhando com o Senhor na casa do Senhor. Não existe outro lugar para a gente receber alimento, se não for na casa do Pai. Então a minha cura foi no corpo. E eu quero agradecer ao Senhor e agradecer esse momento, porque eu estou muito feliz e preciso deixar isso registrado. Sim. Eu já sigo você na internet há muito tempo nas redes sociais. Mas agora eu não vejo mais a apresentadora e a jornalista, Beth. Agora ela é minha irmã em Cristo, gente. Oh, Deus! Aleluia. Sério, eu estou orando pelos apresentadores. Eu estou assim, Senhor, eu me lembro no dia que eu te vi chegando na igreja, eu falei com meu marido, eu tenho certeza, eu vejo o programa dela, é ela que está lá na frente. Aleluia. Gente, tem noção? Você já era uma potência, agora você é uma potência maior, porque você é coordenada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sim. E esse programa aqui, Beth, é um altar. É para a glória, é para a honra do Senhor, é para frutas. A palavra do Senhor, sabe, fala em Salmo 126. Aquele que leva aquele que carrega a sua semente andando e chorando, voltará sem dúvida com os seus molhos. Hoje eu estou aqui com meus molhos e você está com os seus, Beth. Mas tem alguém em casa, às vezes, que está assim, Patrícia, você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu não consigo saber. Mas Deus sabe. Mas o Senhor sabe. Ele sonda. E se você se abrir para Ele, e se você se esvaziar e falar, Deus, chega, eu quero romper. Deus, até que eu tentei lutar com as minhas forças. E nesse caminho, Beth, o Senhor levantou ferramentas na minha vida, que foi o Celebrando Recuperação, que eu entrei, que é na PIB, na Batista. E o Celebrando está sendo uma bênção para mim. O dia que você quiser conhecer a liderança, é tremendo, é algo, acho que todo cristão deveria. É tremendo, é tremendo.
O Senhor foi levantando ferramentas para me ajudar. O Senhor foi levantando ferramentas para mim conseguir compreender o que eu estava vivendo. E entender que aqueles que são filhos são guiados pelo Senhor, né? E eu agradeço essa rica oportunidade de olhar para você e falar, nós somos filhos do mesmo Pai. Aleluia. De saber que, puxa, você... Quando eu vejo você na intercessão, eu falo, Deus, ela está aqui. Só Jesus faz isso. Senhor, ela está aqui na intercessão. Senhor, ela está produzindo frutos. E eu creio, sabe, que outros apresentadores, outros jornalistas de Petrópolis vão ser impactados também. E em breve a gente vai ver vários programas assim, todos pregando a palavra, porque Jesus está voltando, né, Beth? Sim. Você que está afastado, Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Você que tenha que se reconcilie hoje, porque talvez você não tenha outra chance. E como é bom a gente saber que um dia nós vamos estar com o nosso Rei dos Reis. Mas até esse dia chegar, Beth, a gente vai trilhar por esse caminho, né? Que a cura é no corpo, a cura não é fora do corpo. E não posso deixar de fazer a propaganda do culto de libertação amanhã. Claro. Não é? Eu quero convidar você e sua família para estar no culto de libertação com a direção da irmã Delma e com todas as suas companheiras. Né? Começa às 3, você que pode chegar para o círculo de oração, a partir das 16 horas começa o nosso culto. E também convidar você toda terça-feira estar no círculo de oração ali com a dirigente Delma, Patrícia e Silvia também. E o círculo de oração de sábado, e o círculo de oração de sexta. Sexta, gente, com as irmãs Cátia lá e exatamente. Neide. Enfim, são muitas Na nossa mulheres de igreja oração. tem oração todo dia. Todo dia. Então você pode ir terça, você pode ir quarta no círculo de oração, você pode ir na sexta com a irmã Kátia e você pode ir no sábado com a nossa líder Lucilena. O de quarta-feira de 3h30 às 7h. Ele é bem conhecido. Tremendo. E é um culto também muito benção, gente, lá com a direção da irmã Tânia, a Delma, a Cátia, a Lucilene, às vezes a Cláudia está lá Isso, dando a Cláudia apoio, a também, Renata Assis, são mulheres de oração. São. Nós na intercessão, tantas irmãs na intercessão, São, não vou assim, lembrar o nome de todas, mas É uma parceria. Né? é tudo em prol, em nome do Senhor, porque nós não somos nada, não fazemos nada, somos vasos ali à disposição do Senhor, mas Jesus sempre está presente, aí as coisas acontecem, glória a Deus. E cada vez que a gente está ali, a gente vive novas experiências, né? Patrícia, tudo que você contou edificou muito a minha fé, e eu me considero uma mulher de fé. Amém. Me considero uma mulher assim, com muita fé mesmo. E mesmo assim você conseguiu com o seu testemunho me acrescentar muito mais fé. Amém. E eu creio que há muitas pessoas também. E o que você falou ali, que no seu pior momento, aí falou, não posso fazer. Isso foi muito importante que eu peguei e quero compartilhar para ver se você pegou esse mistério também. No pior momento que ela achou que já fosse resolver o problema, fazer a cirurgia, a hemoglobina dela estava 10, ou seja, ela não poderia fazer a cirurgia. Exatamente. Então ela estava pensando em se livrar do problema, mas o Senhor falou não, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam. Por quê? Porque o que parecia um problema enorme era a solução. Porque o que nós queremos é uma coisa, o que Deus tem para a gente é muito melhor. Porque ali não precisou usar o dinheiro, ali foi preparado tudo no Alcides Carneiro, do bom e do melhor para atendê-la. Ali ela foi entendendo o propósito de Deus, porque Deus, a gente pensa com a cabeça do homem, Deus é Deus. O que para a gente pode parecer uma maldição, Ele transforma em bênção, porque na verdade já era uma bênção, porque Deus não faz nada porque acordou com o pé esquerdo, como falar, hoje eu acordei com o pé esquerdo, vou fazer de qualquer jeito. Não, Deus é Deus. Ele já tinha um propósito, porque nesse período ela pregou, ela edificou mais a fé dela, ela edificou a fé de muitos, porque quantos médicos, quantos enfermeiros, quantas pessoas nos hospitais foram acompanhando o seu processo. É verdade. E um processo que você precisava passar e as pessoas acabaram passando junto. E eu creio até que algumas ficavam meditando em casa. Exatamente. Eu creio que algumas vão procurar esse Deus maravilhoso. Eu creio. Eu creio, porque nada é por um acaso. Não existe o acaso nos propósitos do Senhor. Eu custei tanto a entender isso, a me converter, a aceitar Jesus, que quando
o Senhor me resgatou lá do lamaçal que eu estava, que eu agradeço até hoje dele ter feito isso. Louvado seja. Porque o maior milagre, claro que nós queremos ser curados, queremos tudo, mas o maior milagre é a nossa salvação. Porque tudo aqui, por pior que seja, é temporário. Exatamente. Que o Senhor me permita que eu ainda viva 40 anos, são só 40 anos. Agora é eternidade. É para sempre. É eternidade. Então é isso, o maior milagre já é a nossa salvação. Então eu acordo agradecendo ao Senhor, eu passo o dia agradecendo ao Senhor. Eu antes de dormir eu agradeço ao Senhor, sabe? E como a irmã falou, Jesus está voltando, a gente não tem tempo a perder. E muita gente fica assim, não adianta, você não vai me convencer. Eu não quero convencer ninguém, a gente faz o que o Senhor mandou, exatamente, que é o ID. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, tudo que é cada. A gente faz a nossa parte. Até porque o ser humano ele tem uma tendência egoísta. Por nós mesmos, o que eu vou falar aqui é horrível, mas é a realidade da natureza caída do ser humano. Por nós mesmos, nós não evangelizávamos. É verdade. Porque é uma zona de conforto muito bom. O Senhor já me salvou. Estou bem ali. Estou bem, feliz e contente. Minha família. Agora Deus é meu pai, eu sou mais criatura, estou bem com as minhas irmãs, está tudo maravilha. Para que eu vou perder o tempo levando a palavra? Exatamente. Essa é a natureza caída do homem. Então muitas pessoas falam assim, ela acha que vai... que quem convence é o Espírito Santo, até porque o Senhor não chuta a porta, Ele bate a porta, você aceita se quiser. Então assim, quando a gente está no mundo, a gente não entende nada disso. Aí acha esses crentes malucos, querem convencer a gente. Não é. É porque Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que ele coloca amor no nosso coração. Pelo outro, né? Pelo outro. Porque pela carne, eu já estou salva, cada um que se vire. Exatamente. Não é fácil, Patrícia. Você está salva, eu estou salva, a gente vai ficar. É verdade. E você, interessante que ele começa a gerar empatia de você olhar para o outro e falar, não, eu preciso dividir isso. Justamente. Só que se a gente for ver pela carne, realmente, eu já estou salva, minha família também, para que eu vou ficar ali insistindo? Mas é o Espírito Santo, né, Beth? É o Espírito Santo. Nós não somos nada, não Santo fazemos nada, não podemos nada. Nunca se ilude. Olha, eu vou em tal igreja porque lá tem a irmã que faz e acontece. Lá tem um pastor que faz e acontece. Lá tem... Não é. Não caia nisso. Só quem faz é Jesus. Exatamente. Não caia nisso. É uma trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Esquece o que faz. O véu se rasgou, né? Então, você e ele. Justamente. Então, não se iluda, não vá atrás de homens, vai atrás da palavra. A gente fala assim, mas eu não gosto de igreja. Procure Jesus. Exatamente. Porque a resposta está aí na palavra. Não, e tudo que você precisa, né? Cada comando que você tem. Como eu vou levar meu casamento? Está na palavra. Como eu vou criar os meus filhos? Justamente. Tá na porque palavra. Eu falo, procura Jesus, porque quando você tem esse encontro real com Jesus, quando o Espírito seu corpo vira templo do Espírito Santo, ninguém vai te mandar à igreja, você vai ter sede de congregar. Desejo. Ardente, né? Sabe? Eu vou todos os dias, aí sábado, quando não tem culto, aí ficamos eu e meu esposo procurando. Será que tem alguma congregação? A gente põe lá no grupo, tem alguém? Tem algum? A gente não consegue mais ficar sem... É um desejo de conhecer mais, né? Então, é isso que a gente tem para dizer. Dá vontade de ficar o dia inteiro. Não, falar sobre Cristo é muito bom, né? E nesse período, Beth, que eu passei esses 10 meses, eu pude orar por muitas pessoas dentro do hospital. E eu orei por muitas mulheres que iam fazer a cirurgia, né? Que iam tirar o útero, eu clamei por elas e pude pregar o Evangelho. Né? Naquele tempo ali, o Senhor me fez... E no pronto-socorro eu tive muitas experiências, sabe? De orar por pessoas o período que eu estava tomando. Enquanto você está orando por alguém, Jesus está cuidando de ti. E você até esquece. Às vezes os enfermeiros... você fica quietinha, você está tomando... Porque você entende que você está ali por um propósito. Como diz o nosso irmão William, o diácono William, Deus faz de propósito com propósito. Sim. O Senhor faz de propósito e com propósito. E você compreende. Peraí, não é sobre mim, é sobre Ele. Sim. É sobre Ele. Até porque é tudo para Ele, para Ele, para a glória dele. Porque o Senhor não está preocupado com a nossa carne, Ele alivia nossas dores porque Ele é misericordioso. Porque a nossa maior bênção é a salvação. É a salvação, Ele está preocupado com a nossa alma, não é com a nossa carne. E quando você compreende que é tudo para Ele, eu compreendi, eu falei, Senhor, então o Senhor vai levantar os instrumentos para me pregar. E eu preguei para os médicos ali. Eu sei que às vezes eles me achavam um pouco... Ele não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chamou. Porque eu sou uma dona de casa, né? Que cuido do meu lar, cuido do meu esposo.
né? E estou ali na igreja para poder cooperar com a obra do Senhor. E hoje a gente aprendeu sobre isso no círculo de oração, Justamente. né? É você e Deus, é uma cooperação. Só que eu compreendi que essa situação que eu passei, Beth, me lembra muito Noemi e Ruth. Elas tiveram que sair do lugar que paralisava e voltar para Belém. Existem situações que você precisa sair da zona de conforto e falar, peraí, é eu que tenho que fazer. É muito bom que as pessoas orem pela gente, é uma bênção você receber, eu sou grata pelas orações, mas eu tinha que cavar o meu poço. Sim, Deus isso é buscar a minha importante, cura. porque muita gente fala assim, mas se Deus é tão poderoso, por que você teve ficado 10 meses sofrendo? Justamente. Exatamente. Justamente. Existe um propósito. Porque tem um propósito. Quantas pessoas, através da vida dela, Exatamente, o Beth. Senhor não salvou? Porque quando a gente fala em salvar, gente, é salvar almas, porque essa carne aqui, isso vai perecer, Isso vai perecer. é podre. A gente morre daqui, se não botar um formal, daqui a algumas horas já está fedendo. Mas é salvação. Né? É a salvação da alma. Claro que enquanto somos peregrinos nesta terra, nós temos que cuidar do nosso corpo. Exatamente, é templo do Espírito Santo. Santo. Santo, né? Mas o Senhor não está preocupado com isso. Não está mesmo. É a salvação, é o reino eterno. Ai, que pena que o tempo tempo acabou. Mas eu estou muito grata, tá? Por ter estado aqui, por estar com você, por ver o seu progresso todo. E muito feliz, porque, Beth, quando eu boto a mão no meu útero, eu falo, Deus, aleluia, obrigada por esse processo de 10 meses, porque esse processo me refinou. Foi muito necessário. Então, uma chamada rapidinho. Então, Assembleia de Deus de Petrópolis, ali do Washington Luiz, toda terça-feira, a partir de 8 horas da manhã, círculo de oração. Tem a palavra também, tem período de oração, tem a palavra, tem as oportunidades, uma benção com a direção das irmãs Delma, Patrícia, e tem a Silvia também. A Silvia também. E a irmã Silvia, você é convidado, é só chegar e que Jesus está sempre lá. Quando eu cheguei, Jesus, o Senhor já estava, né? Não é? Oh, Deus, que glória! Tem também quarta-feira o culto de libertação, direção da irmã Tânia e demais irmãs, como eu falei aqui, a Delma, a Lucilena, a Kátia, a Cláudia, a Renata. O pastor Marconde, né? Que é o nosso Marconde, justamente, e a colaboração das irmãs, das intercessores. Quinta-feira, cada congregação tem seu culto, mas tem oração à tarde também. Tem oração também. Não, de manhã, com a irmã Elésia. Ah, é verdade. A partir das 8 horas. Círculo de oração, né? Círculo de oração com a irmã Elésia. E a irmã Elésia é uma bênção. É uma bênção. Ela orou muito por mim, muito grata de Deus. Também quinta-feira, sexta-feira, com a direção da irmã Zilai, da irmã Neide e Kátia, que é a esposa do pastor Marconde. Sexta-feira, de 3h30 até as 6. Então, tem tudo, porque muitas das vezes você sozinho em casa não consegue. Exatamente, não então, tem estamos como. lá. Não é propaganda, ninguém está vendendo nada. Não, a gente tudo só de quer graça, que você pela receba. graça que Isso. você receba. Você tenha vida e vida com abundância. Com abundância, porque o que a gente precisa é salvar a alma. Exatamente. O corpo ele vai perecer. Mesmo que você seja jovenzinho, sou jovem, tenho 15 anos. E o Senhor não está preocupado com isso, é a sua salvação, porque a eternidade, o nome já diz, é eterno. Então é aí que precisa chegar a salvação. Amém. Irmã, mais uma vez, Amém. Muito que Deus obrigada, continue tá? te abençoando, te Amém. usando para edificar a fé das pessoas, que você leve a palavra sempre na presença, Amém, sob a Beth, direção recebo. do Espírito Santo. Eu recebo no nome Tá? de Jesus. E eu estou muito feliz mesmo Eu pela sua também. vitória, tanto que esse louvor eu não conhecia, de uma irmã lá do Rio, que ela gravou, Tremendo. mandou pra gente. E eu vou pedir até a produção para a gente encerrar, só tem 2 minutos o louvor, dá tempo. Nós vamos encerrar com esse louvor que se Amém. chama A Vitória Chegará. A sua Olha já só, chegou. a minha chegou e vai Mas chegar a sua em justamente, casa. a mensagem de hoje com a irmã Alexandra Marcelino é A Vitória Chegará. E eu voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Amém.